Olá e bem-vindos. O nosso tema de hoje é algo que eu suspeito que atinge quase todo mundo em algum momento, né? A paralisia diante do dever. Aquela sensação de estar preso com uma lista de tarefas crescendo e a energia para começar simplesmente desaparecendo. Nós recebemos uma consulta de alguém que vamos chamar de Pedro paralisado, que descreve essa sensação como estar numa sala silenciosa, sabe? Vendo o tempo passar, incapaz de dar o primeiro passo. É um dilema muito, muito comum. Extremamente comum. E a angústia que ele descreve, nossa, é muito real. É o peso não da tarefa em si, mas de tudo que a gente projeta nela. O medo de não ser bom o suficiente, o medo do esforço, o medo do resultado. Exato. E para ajudar a gente a entender esse labirinto, nós preparamos uma análise com base em algumas fontes bem interessantes. De um lado, temos a sabedoria ancestral do imperador filósofo Marco Aurélio, com as meditações. E do outro, trouxemos um estudo recente sobre disfunção executiva, para entender o que acontece no cérebro, e também um artigo sobre uma abordagem da psicologia chamada terapia de ativação comportamental. Que é fantástica. A nossa missão aqui é conectar esses pontos e tirar ferramentas práticas. Então, vamos começar pelo diagnóstico. O Marco Aurélio teria uma visão bem particular sobre por que o Pedro se sente assim, certo? Com certeza. Olha, o primeiro ponto que ele faria e que eu acho fundamental é reformular o problema. Ele diria: sua paralisia não é preguiça. Uau! Isso já é uma libertação, né? É a primeira libertação. A gente se chicoteia com a palavra preguiçoso, mas a fonte do problema é outra. Para os estoicos, essa inércia é um sintoma de medo. É um medo disfarçado de espera. Medo do que exatamente? Medo de se sentir inadequado. Você não está adiando a tarefa em si, mas o desconforto que você acha que a tarefa vai te trazer. O estoicismo enxerga a vida como ela é, sabe? Crua, imperfeita, trabalhosa. Certo. A mente que procrastina está tentando desesperadamente evitar esse contato com a realidade. Ela quer um cenário perfeito, onde a gente se sinta perfeitamente motivado, perfeitamente capaz. E como esse cenário nunca chega, a gente não age. a gente não age. É uma tentativa de adiar não o trabalho, mas o veredito que a gente acredita que o trabalho vai trazer sobre o nosso valor. Isso é muito poderoso, porque tira a culpa e coloca o foco num mecanismo de defesa. E o fascinante é como a neurociência moderna meio que valida isso, mas com outra linguagem. O estudo sobre disfunção executiva fala de uma batalha dentro do cérebro, né? Exatamente. É tipo uma disputa entre o córtex pré-frontal, que é a nossa sede do planejamento, da lógica, da disciplina. Nosso CEO. Isso, CEO. E o sistema límbico, especialmente a amígdala, que é o nosso centro emocional, programado para evitar dor e buscar prazer imediato. Quando você encara uma tarefa grande ou desconfortável, a amígdala dispara um alarme. Perigo, desconforto à vista, fuja. E ela sugere rotas de fuga muito atraentes, né? Redes sociais, um lanche, qualquer coisa que dê uma recompensa imediata. E nesse momento o córtex pré-frontal, o nosso CEO, é basicamente sequestrado. Ele é sequestrado. A vontade de evitar o desconforto a curto prazo se torna mais forte do que a lógica de buscar recompensa a longo prazo. Então, o que o Marco Aurélio chamava de medo do desconforto, a neurociência hoje mapeia como essa reação do sistema límbico. As duas fontes, com 2000 anos de diferença, estão descrevendo o mesmo fenômeno. Impressionante. A gente não está parado por falta de vontade, mas porque uma parte primitiva do nosso cérebro está gritando pra gente correr na direção oposta. Ok, então o diagnóstico está claro. Não é preguiça, é uma combinação de medo existencial com um sequestro neurológico. Agora vamos para a solução. O Marco Aurélio tem uma frase que parece ser o centro da orientação dele. O ruído do amanhã é o veneno do agora. Então, vamos desempacotar isso. Essa frase é a chave de tudo. O ruído do amanhã é a nossa mente projetando todos os possíveis problemas, dificuldades, fracassos. É pensar na montanha inteira antes de dar o primeiro passo. Quando Pedro está paralisado, a mente dele não está no presente. Ela está ocupada calculando o tamanho da montanha, imaginando o cansaço no meio do caminho, antecipando a decepção com o resultado. Esse processo mental é exaustivo. É o que a gente chama de cansaço imaginário.
você fica exausto de uma tarefa que nem começou a fazer. Exatamente. Você está esgotado de lutar contra os cenários que a sua própria mente criou. A solução estoica é radicalmente simples. Trazer o foco de volta para a única coisa que você de fato controla. O momento presente, o agora. Certo. A orientação é: pare de medir a montanha. Pare de negociar com seu cansaço imaginário. A disciplina para o estoico não é um ato de força bruta, mas um ato de foco. É o que ele chama de o afunilamento sagrado da sua vontade, ou seja, direcionar toda a sua energia para a única ação possível, que é a que está bem na sua frente. E aqui a conexão com a terapia de ativação comportamental é direta, não é? Porque essa abordagem da psicologia diz basicamente a mesma coisa. Não espere a motivação para agir. Haja para gerar motivação. E a inversão da lógica que a maioria de nós usa. A gente acha que a sequência é sentir motivação, agir. A ativação comportamental, e o estoicismo também, propõe o contrário. Agir, gerar motivação. O sentimento vem depois da ação. Vem depois da ação. A ação, por menor que seja, cria um ciclo de feedback positivo. O cérebro registra uma pequena vitória, libera um pouco de dopamina e pensa: ok, isso não foi tão ruim, talvez eu consiga dar o próximo passo. É a forma mais eficaz de calar o ruído do amanhã e hackear o sistema límbico. Então, na prática, em vez de esperar a vontade de limpar a casa aparecer, a orientação seria simplesmente, pegar um pano e limpar uma única superfície. Menos ainda. Seria só se levantar do sofá. Ou, se isso for muito, apenas colocar os pés no chão. A terapia de ativação comportamental trabalha com a redução da energia de ativação. A gente tem que tornar o primeiro passo tão ridiculamente pequeno que seja impossível não dar. Se a tarefa é escrever um relatório, o primeiro passo não é nem abrir o documento. É ligar o computador, é sentar na cadeira, é só encontrar o arquivo. A ação gera o momento, e o momento gera a motivação. Isso me leva a outro conceito central que as fontes trouxeram, que é a redefinição da palavra dever, obrigação. Para a maioria das pessoas, essas palavras têm um peso enorme, negativo. Soam como algo imposto. Sim, soam como um carrasco. E a proposta de Marco Aurélio é uma virada de 180 graus. Ele sugere ver o dever não como um carrasco, mas como o único trilho que impede o descarrilhamento da alma. Nossa! Em um mundo com infinitas distrações, o dever é o que nos dá estrutura, foco, direção. Não é uma prisão, é uma bússola. É o que dá forma ao nosso dia e à nossa identidade. Sem ele, a nossa vontade se dispersa no vazio, pulando de uma distração para outra. É uma perspectiva muito interessante, o dever como algo que te salva da anarquia da sua própria mente. Exato. E quando você combina isso com a ideia de focar no agora, a orientação se torna muito prática. O convite é: nas próximas horas, não busque o sucesso. Esquece o resultado final, busque apenas o início. Se o dever do Pedro é criar algo, ele não deve pensar na obra-prima. Ele deve se concentrar só em sentir o peso do instrumento na mão. Se é escrever, não pensar no livro, mas no contato da caneta com o papel. É um culto ao processo, ao agora. É ignorar o que está por vir. Isso. Ignorar o clamor do que está por vir e se comprometer totalmente com o que está ao alcance dos seus dedos. E, enquanto a gente pondera sobre este primeiro passo, eu fico pensando, essa visão sobre o dever como um trilho ressoa com quem nos ouve. A jornada de uma pessoa, às vezes, se torna mais leve quando a experiência é compartilhada. Se estas palavras encontram eco na sua vivência, deixem suas impressões. Essa ideia de buscar o início, não o sucesso, é libertadora. Remove a pressão paralisante da perfeição. O objetivo não é fazer algo bom, é apenas fazer algo. O bom é uma consequência que talvez venha depois. E talvez não venha, e tudo bem. O ato de cumprir o dever no presente já é a vitória. O resultado está fora do nosso controle. A ação não está. O estoicismo é, em sua essência, sobre focar obsessivamente no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que não podemos. E a única coisa que sempre podemos controlar é o nosso próximo passo.
por menor que ele seja. Exatamente. Certo. Já estabelecemos que a paralisia é medo, que a solução é focar no agora e na ação mínima e que o dever pode ser um guia. Mas ainda resta uma peça nesse quebra-cabeça: o passado. O que fazer com o peso dos dias, semanas ou até meses de inação? A culpa pelo tempo perdido. Isso também é paralisante. Sem dúvida. A mente adora usar o passado como mais uma arma para nos manter imóveis. O pensamento é: eu já procrastinei por tanto tempo, qual a diferença de mais um dia? Marco Aurélio é poético, mas muito direto sobre isso. Ele diria que erros passados são cinzas que o vento já levou. Uau! Eles só têm o poder que a gente dá a eles ao revisitá-los. É a falácia do custo afundado, mas aplicada à nossa vida emocional, né? A gente se apega ao tempo e energia já perdidos e usa isso como justificativa para continuar no mesmo caminho. Exatamente. Carregar o fardo do tempo perdido para o próximo minuto é a receita perfeita para manter o ciclo de inércia. Cada momento que você gasta lamentando o passado é um momento roubado do presente, que é o único lugar onde a mudança pode acontecer. A visão estoica e também a da psicologia cognitiva é que nós não somos uma identidade fixa, manchada permanentemente por falhas. Somos uma identidade em constante reconstrução. Gosto dessa ideia. Identidade em reconstrução. Quer dizer que a pessoa que estava paralisada 1 minuto atrás não precisa ser a pessoa que eu sou agora? De forma alguma. A cada respiração, a cada escolha, você se refaz. A decisão de dar aquele primeiro passo minúsculo não apenas move a tarefa para frente, mas também começa a reescrever a sua identidade. Você deixa de ser o procrastinador para se tornar a pessoa que, apesar da dificuldade, decidiu agir. E essa mudança de autoimagem é incrivelmente poderosa. Pressa, mas sem pausa. Perfeito, sem pressa, mas sem pausa. Sem a pressa ansiosa de querer resolver tudo de uma vez, que é o que causa o ruído do amanhã, mas sem a pausa da inércia, que é o que alimenta o ciclo. É um movimento deliberado, calmo, constante. É reconhecer a própria fragilidade, o medo, mas escolher a ação mesmo assim. A porta para sair da sala silenciosa que o Pedro descreveu sempre esteve aberta. O que o prendia não eram correntes físicas, mas um padrão de pensamento. E esse padrão pode ser quebrado com uma única ação honesta. Ok, vamos recapitular os pontos principais que a gente extraiu dessas fontes. Primeiro, o diagnóstico. A paralisia raramente é preguiça. É uma resposta ao medo, um mecanismo de defesa contra o desconforto e é amplificado por essa batalha neurológica entre o nosso cérebro racional e o emocional. Segundo, a solução central é inverter a lógica de esperar pela motivação. O princípio da ativação comportamental, alinhada ao estoicismo, é claro. A ação, por menor que seja, deve vir primeiro. A motivação e os sentimentos positivos são uma consequência do ato de começar. Terceiro, a tática para colocar isso em prática é encolher o primeiro passo até ele se tornar ridiculamente fácil. O objetivo não é conquistar a montanha, mas apenas calçar as botas. É focar no processo imediato, não no resultado final. E redefinir o dever como uma estrutura que nos guia, não um peso que nos oprime. E por último, lidar com o passado. Tratar os erros e o tempo perdido como cinzas, como um custo afundado que não deve influenciar a decisão presente. Cada momento é uma oportunidade de reconstruir a própria identidade através da ação, por menor que ela seja. Acho que cobrimos bastante terreno. A combinação da filosofia antiga com a psicologia moderna oferece uma visão muito completa e, o mais importante, acionável do problema. A beleza disso tudo é que a saída não está num grande ato heróico, mas no gesto mais simples e humilde. Exato. O mundo espera apenas por esse primeiro passo honesto. Se esta orientação trouxe alguma clareza, considere curtir e se inscrever para acompanhar nossas próximas sessões de reflexão. Ative as notificações para ser avisado sobre novos encontros. E isso nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve e talvez se identifique com a situação do Pedro. Depois de toda essa análise, a pergunta que fica não é sobre o que você vai fazer amanhã ou na próxima semana. A pergunta é: se o primeiro passo, por menor que seja, é a única coisa que realmente importa para quebrar a inércia, qual é a ação mais simples, mais honesta e mais pequena que você pode tomar, não depois, mas no próximo minuto?